Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Palavra da salvação. Na hora que o microfone chegou, elas falaram: "Ó, tá ligado." Aí eu falei: "Não vou falar." Mas vou falar para todos então. Para não falar só para elas que saírem da gravação, eu vou falar para todos. Que eu ia dizer que quando eu estava me preparando para essa celebração e pensando qual veste que eu ia fazer, considerando a cor branca, aí eu lembrei dessa da casula, dessa veste aqui. E na hora que eu peguei para vestir, claro, não vestir aquela casula, porque tanto tempo que eu não visto, eu lembrei de quanto ela é especial para mim. Com essa casula aqui, eu celebrei 2 missas junto com o Papa Francisco. Em 2013, uma missa na Catedral do Rio de Janeiro e a segunda missa na praia de Copacabana, no encontro da Juventude Brasileira. Sempre a gente lembra, né? Mas às vezes esquece, mas eu peguei outro lá. Ocasião especialíssima em que a gente se reúne com a comunidade, encontra com as pessoas que professam a mesma fé. Ocasião especial de honrar a nossa mãe, Maria Santíssima, na sua solenidade, e ao mesmo tempo trazer uma lembrança que também é muito boa, foi muito forte aquela experiência do encontro naquela ocasião, que ele havia acabado de se tornar Papa, né? Naquele momento eu trabalhava numa paróquia do Espírito Santo e levamos 130 jovens da paróquia para o Rio de Janeiro para o encontro da juventude. Então, só queria compartilhar com vocês essa alegria que, de certa maneira, para mim, ela integra a própria espiritualidade, o próprio sentido da celebração que nesse momento a gente conduz. E ao ouvir o Evangelho de hoje, ao rememorar que a mensagem que esse Evangelho traz, reforça um pouco isso. A alegria do encontro, a alegria de estar junto, a alegria de compartilhar o mesmo espaço, o mesmo espírito, o mesmo objetivo e as mesmas memórias de quem a gente se encontra. Afinal, a própria Sagrada Escritura, ela representa muito disso. Ela é a grande expressão do encontro entre o Criador e a criatura, de Deus com seus filhos e filhas. A Sagrada Escritura, conforme estudos, ela foi, o que nós temos hoje como Bíblia Sagrada, ela foi registrada, né? A gente pode dizer hoje no papel, originalmente não foi no papel, né? Mas assim, ela foi registrada por escrito num período de mais ou menos 700 anos, né? 600 anos antes de Cristo e mais 120 anos, 100 anos depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Então, há mais ou menos 700, 750 anos. E ela representa exatamente isso, esta aproximação de Deus com seus filhos e filhas. Aquele Deus que até então superior, muito superior ele é, né? Com certeza, mas assim, muito distante do alcance da vista, do entendimento humano, esse Deus se aproxima dos seus filhos e filhas e se mostra a eles. Então, todo o registro que nós temos é esta experiência de se ver próximo a Deus, que o seu coroamento é exatamente com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, sua vida pública, sua entrega na cruz, sua morte, sua ressurreição e tudo que nós vivenciamos após Jesus Cristo. E dentro da própria Sagrada Escritura existem dezenas de relatos de encontros pontuais, e aqui a gente poderia enumerar muitos deles, né? Abraão e Sara, que encontro com os anjos de Deus, Abraão depois que é abordado pelo anjo de Deus no momento em que é provocado a sacrificar seu filho, José que encontra o seu pai depois de experiência ruim e boa no Egito, Jesus que se encontra com a mulher samaritana diante do poço, e hoje poderíamos puxar de cada livro da Sagrada Escritura inúmeros encontros. Paulo que encontra Jesus no caminho de Damasco. Então poderíamos enumerar muitos desses encontros
e todos eles trazem um objetivo comum, fortalecer ainda mais o sentido desse encontro que Deus mesmo, como ser, como Pai, como Criador, deseja estabelecer com seus filhos e filhas. Uma proximidade, uma amizade, uma relação paternal, filial, que nos fortalece, nos encoraja e nos convida à responsabilidade. Então, com essa leitura que a gente faz do valor do encontro, quando a gente pensa no Evangelho que nós acabamos de ler, de Maria que encontra Isabel, a gente enxerga neste encontro duas das dimensões mais profundas que devem nos auxiliar, por um lado, a nos tornarmos mais humanos, no sentido de se ver filho e filha de Deus e ter uma corresponsabilidade nessa dimensão da nossa vida, mas ao mesmo tempo uma dimensão espiritual. É um ato humano de Maria deslocar-se de sua casa até a sua prima Isabel, que se encontrava gestante já na velhice. É um ato social, humano, solidário, eram parentes, eram primas, poderiam ser inclusive desconhecidos, mas era um ato humano. Mas desse ato humano, que parecia apenas uma solidariedade de alguém que enxerga no outro uma possibilidade de ser bom, surge a dimensão mais profunda, a dimensão mais rica, que é o aspecto espiritual. Isabel ficou cheia do Espírito Santo quando ouviu Maria. João Batista, que estava no ventre de Isabel, pulou de alegria com a presença de Maria, que levava no seu ventre Jesus. Vocês conseguem compreender a força que existe nisso? E mais do que servir para o propósito da solenidade, que é enaltecer Maria como mãe, senhora e discípula de Jesus, e merecedora de todas as glórias que o Senhor a entrega, traz para nós também uma mensagem para o tempo presente, não para sermos outra Maria, não para sermos outro discípulo, não para querer espelhar em nós os desafios e as alegrias vivenciados por Maria, mas para reconhecer que dentre todos aqueles que receberam de Cristo a promessa de glória, de participação da sua vida, Maria tem a prioridade. Mas mais do que isso, ela nos dá o exemplo. Ela nos dá a capacidade de ser cada um de nós exatamente quem nós somos, com os nossos limites, com as nossas capacidades, com as nossas virtudes, com os nossos vícios, com a nossa humanidade no tempo presente, mas também com as possibilidades de sermos bons e com a riqueza espiritual que carregamos por conhecer a Cristo, por nos espelhar em Maria, por nos espelhar em nossos santos e santas de devoção, fazendo com que cada ato nosso seja carregado de solidariedade, de humanidade, de disponibilidade para servir, mas também de comunicação com Deus. Quem nos dera se cada um de nós que participamos dos altares, que recebemos a Eucaristia, que conhecemos a Sagrada Escritura, que sabemos dessa mensagem que a Sagrada Escritura nos traz, que temos esta intimidade, essa consciência de que nosso Deus é próximo de nós. Quem nos dera se fôssemos tão virtuosos a ponto de que, ao nosso falar e ao nosso se apresentar fisicamente, as pessoas ao nosso redor também se enchessem do Espírito Santo. Não podemos almejar tanto, não podemos esperar tanto. Maria é a grande privilegiada, que ela recebe, e nessa solenidade da ascensão de Maria, é como se nós reconhecêssemos, ela tem de fato a prioridade entre todos os discípulos de Jesus Cristo, porque além de ter sido mãe, ela foi a sua mais fiel seguidora. Ela foi aquela que, mesmo na dor, permitiu que Cristo cumprisse a sua missão, e foi aquela que, no momento crucial da sua existência terrena, esteve aberta para
recepcionar a humanidade toda como sua filha, como sua discípula, como sua grande, tendo-a como grande referência de seguimento. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nesta e tantas outras solenidades de Maria Santíssima, além de ressaltar a sua maternidade ao Filho de Deus, a sua maternidade como escolhida, como grande vocacionada e que quis o seu sim, precisamos também enxergar aquilo que ela traz como humana mesmo, como uma mulher serena, como uma mulher que enfrentava todos os desafios das mulheres do seu tempo, como mãe de família, como dona de casa, como lavradora, como aldeã, moradora, proveniente de um pequeno povoado, mas que, como mulher, foi forte, foi protagonista, foi alguém que fez sem ser mandada, sem ser direcionada. Deus a convidou, Deus a chamou, Deus a atraiu para si, colocando em seu coração a vocação de ser mãe, a vocação de ser discípulo. Só que nós concordamos que Maria foi muito mais do que alguém que cumpriu aquele desígnio como: eu sou a mãe do rei, eu sou a rainha, e eu apenas recebo o galardão, a alegria e os benefícios. Maria foi protagonista em vida, e Maria é protagonista da história quando ela recebeu de Cristo a responsabilidade de ser mãe do mundo. E não é à toa que nós temos inúmeros títulos direcionados a Maria, e cada um se refere à cultura onde ele nasce. Porque em cada cultura, em cada lugar, em cada sociedade, em cada geração, a nossa sensibilidade nos faz olhar para Maria e enxergá-la, esse espelho pelo qual reflete o próprio Cristo, reflete o valor do Evangelho, mas nós conseguimos também reconhecê-la como aquela que toma a iniciativa. Ela se desloca, ela caminha, ela vai ao encontro daquele que necessita. Ela é aquela que, na sensibilidade, ela atua no começo dos sinais milagrosos de Jesus. Ela percebe que o pedido do casamento acaba, provoca Jesus para que ele tire o noivo daquela situação constrangedora. Olha, o vinho deles estão acabando, o noivo vai passar vergonha porque os visitantes estão aí e o vinho acabou. É ela quem direciona para os segredos daquele casamento e diz: fazei tudo pelo que sucede, porque ela não tem dúvida. Ela não tem dúvida de que seu filho vai agir. Ela não tem dúvida de que nós precisamos. E ela não tem dúvida de que nós podemos não ter a sua mesma sensibilidade e precisamos ser direcionados. Então, celebrando hoje a Assunção de Maria, o seu recebimento da glória que é dado por seu filho, nós compreendemos que ela se antecipa à experiência que nós mesmos haveremos de fazer à medida em que vivermos fiel aos valores cristãos, fiéis à mensagem do Evangelho, fiéis a Cristo, não apenas esperando sermos impulsionados a fazer, mas capazes e sensíveis à situação do mundo presente, nós mesmos busquemos nos tornar aqueles que transformam o Evangelho, que é palavra, é mensagem, é registro, em algo concreto a ser vivenciado no tempo presente. Maria é a grande merecedora da nossa devoção, ela é merecedora da nossa oração, ela é digna da nossa confiança como grande intercessora, mas muito mais do que isso, ela nos ensina pela sua existência, pela sua vocação e pela sua prática, enquanto Mãe de Jesus Cristo e depois como grande protetora entregue por Ele mesmo a cada um de nós ao longo da história. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai.